Meu nome é Mariana Pacós, sou mestranda no programa de pós-graduação do Instituto de Artes da Unesp. Vou apresentar, ler, mostrar imagens sobre a minha pesquisa, imagem, sapatão, significação, representação, imaginação, e eu estendo os braços. Estender, do latim extendere, ex, fora, tender, esticar, esticar para fora. Verbo transitivo direto, dar maior superfície a, alargar, espalhar, alastrar, desdobrar, desenrolar, estirar, esticar, alongar, abrir, distender, prolongar, prorrogar, dilatar, tornar mais amplo, lançar para diferentes lados, espalhar, tornar-se comprido, dilatar-se em comprimento, escrever ou discorrer longamente acerca de um assunto. Começamos com o braço estendido que atravessa o furo circular na rocha magmática Granito Jersey, nome da ilha na qual Claude Cahun se estabeleceu junto de Marcel Moore. Não se trata aqui de buscar um ídolo das origens lésbico, remontando a historiografia das já bem documentadas cópias romanas de bustos de Safo. Não se trata de catalogar documentos que comprovem uma permanência da representação lésbica ao longo de uma história da arte progressiva ou de propor uma coleção de imagens feitas por lésbicas. É, antes, principalmente, uma certa crítica à documentalização das imagens, é a abertura de uma porta para a imaginação. Trato de estender a imagem sapatão sobre um atravessamento da memória na experiência de ver até uma prática em movimento que desloque o trabalho da sexualidade e do desejo na imagem. O olhar se volta para o corpo das representações sem buscar traduções iconográficas. Procura, sim, alguma fissura nas supostamente estáveis verdades do sexo feitas no visível. A imagem sapatão espalha a rota da história da arte, sua temporalidade estilística, fazendo surgir uma variedade caleidoscópica de encruzilhadas e desacordos. Espalha como quem borra um traço feito, para que apareçam as partículas de grafite na sua composição, ou como quem evidencia o trabalho da argila na dureza da ponta do lápis, impedindo que o traço se borre. Espalhar quer fazer atenção ao trabalho do historiador nesse jogo duplo de aparecimento e desaparecimento das partículas que compõem a história da arte. Aqui, a imagem sapatão é uma partícula. A ficção da rota unidirecional dá lugar a múltiplas temporalidades sobrepostas, ao desencontro no tempo eucrônico e possíveis encontros anacrônicos. Uma história da arte em mão dupla. Não é a procura de fazer uma outra história ou uma história paralela de arte lésbicas, mas sim procurar discordâncias na mesma história que não é, como se pretende, forjar coesa e única, mas sim dialética. Vamos enunciar algumas questões. Como a imagem sapatão transforma a história? O que acontece quando direcionamos o olhar para os restos, para as margens, para as partículas e para as tentativas de aglutinação deste traço historiográfico? Se permitirmos que a imagem sapatão dilate os tempos, que contrafluxos e contramãos podem emergir desse movimento? Ao se esticar para fora das categorias museológicas de estilo, nação, autoria, movimento ou período, a imagem sapatão diz algo além das abstrações formalistas ou do gênio criativo dos artistas. Posso permitir-me uma primeira proposição, um modo de leitura sapatão a contrapelo para explorar a relação constitutiva entre imagem, tempo e memória. Voltemos então a distender o movimento das ninfas na primavera, monumental têmpera que reside no interior da Galeria degli Uffizi, em Florença, na cidade mítica da Renascença italiana, lugar do recomeço humanista da história da arte, sob o poder dos Médici e pelas mãos de Jorge Vasari. Não é esse traço das vidas que seguimos aqui, ou muito menos aquele forjado por Winkelmann, estilístico, séculos mais tarde, em outro desses permanentes recomeços da história da arte. Aby Warburg, em 1892, dedicou parte do seu trabalho ao nascimento da Vênus e à primavera, ao misterioso movimento fixado nos turbilhões de tecido e de fios, de vestes e de cabelos dessas três ninfas, um sopro que passa agitando a imagem. Desses enigmáticos turbilhões surgem noções como Nach-Leben, após vida das imagens, sobrevida, sobrevivência e pathos formel, a partir das quais Warburg organiza o seu Atlas Mnemosyne. O Atlas é uma tentativa de uma história da arte sem palavras, uma montagem de gestos expressivos e emoções profundas do ser humano, sintomáticas fórmulas do patético, movimento em constante deslocamento, memória coletiva feita em espaço de pensamento, imagens que se contaminam umas pelas outras e deixam saltar no ato de ver seu tempo impuro e sobredeterminado.
Diante de uma imagem, por mais antiga que seja, por mais recente que seja, o presente e o passado nunca cessam de se reconfigurar se o olhar não tiver cedido ao vício, ao hábito pretensioso do especialista, como diria Didi Huberman. É na borradura ensaiada por Warburg, na escrita de uma moderna ciência das imagens, de uma história da arte atravessada pela noção de montagem e remontagem, que inscrevo essa próxima montagem. Se dermos maior superfície aos corpos na representação das três graças na pintura de Sandro Botticelli, podemos elaborar algumas hipóteses. Primeira pergunta: e se não pararmos de ver as mãos das ninfas primaveris? O ato de ver é sempre atravessado por relações entre aquele que vê e o que é visto, costuradas por memórias e sobrevivências. Os dedos enlaçados das mãos que se apoiam próximas à virilha da mais loura ninfa, as mãos que se juntam em triângulo acima de todas, e um terceiro par de mão que se instala entre os lábios das duas da esquerda, impedindo que se olhem diretamente. Os três pares estão em alturas diferentes, baixa, média e alta. As mãos e os braços parecem então se erguer e sucumbir incessantemente. O círculo de corpos é atravessado por esse serpenteio dos membros unidos. Há momentos em que não sabemos onde começa o corpo de uma e onde termina o de outra. As ninfas se movem com emoção no tempo em minha direção, e além se movem com paixão ali na imagem, uma em direção à outra. Ninfas se transfiguram em imagem sapatão, desejantes e desejadas. Para Didi Huberman, os historiadores da arte herdam desde Vasari um sistema fendido, que não deve ser julgado por ser exato ou inexato, mas deve sim ser interrogado nos seus desejos e fobias. Separar desenho de carne, símbolos de imagem é impossível para o autor. Essa cisão aparece ou sobrevive como sintoma do inconsciente na imagem. Ao aproximarmos numa constelação as graças da primavera de outras imagens e uma montagem de memória e desejo, assistimos a uma contaminação que se desdobra em imagem sapatão. Podemos então imaginar a sapatonidade das três graças que dançam entre si, tão alheias à presença próxima, mas distante de Mercúrio, aqui no slide cortado, no canto esquerdo da imagem. Assim, essas ninfas poderiam prolongar seus olhares em direção, como que atingidas pela flecha cega de Cupido, em direção às imagens vizinhas e agora suas cúmplices. Sacra conversação entre as ninfas de Botticelli, de Ticorin, de Claude Cahun e Marcel Moore. Imagem sapatão aparece como encontro, em uma certa insistência no ato de ver. Griselda Pollock, em Encounters in the Virtual Feminist Museum, Time, Space and the Archive, fala de um museu virtual, um museu feminista que nunca se materializa, que está sempre em potência de acontecer. O feminismo marca o virtual como uma poiesis de futuro, o devir perpétuo daquilo que não é real. O museu feminista virtual é uma potencialidade para um contramuseu que utiliza o aspecto mais interessante do museu, o encontro entre e com as obras de arte, organizado assim, segundo um esquema que não é o historicismo, a ordem de sua produção. É deste encontro que falo, um encontro possível entre imagem e memória sapatão, em que a primeira transforma a segunda e a segunda transforma a primeira perpetuamente. É a aparição da imagem sapatão que interessa. Não existe qualquer interesse ontológico na sua definição. A sapatão, imagem sapatão, não é essencialmente, mas está neste encontro virtual, montagem e contaminação que perturba as interpretações canônicas, as nomeações e a organização dos gêneros e da sexualidade no visível, ventilando assim visualidades sapatonas que criam e transformam sentidos. A fotografia que abre este artigo é um autorretrato. Mãos em extensão expressam algo, uma vontade talvez. Guiados pelo movimento do braço, nós atravessamos o tempo cristalizado do momento geológico que transforma magma em granito na ilha de Jersey, então pulamos para fora do quadro fotográfico, talvez para fora da ilha. O corpo é substituído em uma montagem antropomórfica por um bloco maciço de pedra. A dureza da pedra deixa escapar um perfil, e no perfil um sorriso satisfeito. Alguém aponta a direção em um caminho recém-encontrado. O caminho aparece para logo desaparecer junto dos limites do quadro. A rocha magmática é aquela que se forma pela cristalização do magma. Faz parte desses movimentos enigmáticos que acontecem abaixo da superfície ou quase na superfície, essas emergências. Um conjunto de mãos sobrepostas.
de tamanhos, cores e matérias variadas. Claude Cahun e Marcel Moore recolocam em jogo as oposições entre ação, paixão, sujeito, objeto, eu, outro, fora, dentro, público, privado, homem e mulher. É um casal composto de duas stepsisters. O pai de Claude Cahun se divorciou e casou com a mãe de Marcel. E é um casal que se amou e produziu em conjunto por 40 anos. Mudaram-se para Jersey na década de 30 e lá permaneceram durante a ocupação nazista, na década de 40. Incentivavam, então, soldados a desertarem em bilhetes antinazistas, como cartas de resistência. Traduziam notícias da BBC sobre a guerra para o alemão e transmitiam, assinados por um soldado sem nome, e por essa razão foram presas. Elas procuram se imaginar nos interstícios da linguagem e dizem feminino ou masculino, isso depende da ocasião. Honestamente, neutro é o único gênero que sempre me cabe. E essas máscaras, nunca vou terminar de retirá-las. Então, posso supor que essas mãos se estendem para fora de si mesmas, tateando um movimento que podemos imaginar como uma procura, uma emoção, uma abertura efetiva a um querer dizer de um não saber. Máscaras infinitas que não pretendem fazer contraparte ao real. É necessário justamente desfazer-se do real, como quem retira uma máscara, sabendo que abaixo da superfície encontrará uma próxima máscara. Mãos que encontram outras mãos, ou não, mas se tornam mais amplas. A potencialidade, a incerteza do tato. Vendo a última imagem aqui à direita dessa prancha, a fotógrafa lésbica feminista estadunidense T. Corinne, no negativo estourado em preto e branco, corpos aparecem desaparecidos, desaparecem aparecendo, 3 corpos. Os contornos dos corpos juntos é uma coisa só. Cada membro estira seu contorno para fora de si. Mãos e boca se encontram para se fundir, moção cristalizada. O movimento das ninfas da primavera parece se estender para as ninfas sem nome. O mesmo círculo, mas diferente, que se desenhava no movimento de deixar erguer e sucumbir os braços lá, aparece aqui na subida e descida de beijos. É fácil perceber na obra completa de T. Corinne o esforço para disputar um simbólico e a imaginação a partir da lesbianidade. Mas aqui eu não procuro imagens que representam uma já bem definida lesbianidade, mesmo se uso essas representações. Não se trata de decodificar signos ou procurar precisa significação de cada operação visual na trama complexa da construção das identidades, como se isso fosse possível. Não pretendo identificar signos absolutos da lesbianidade. Dou a mim a liberdade de imaginar no encontro, na contaminação do passado e do presente. Imagem sapatão operando como um dispositivo na história da arte, como um reorganizador. Imagem sapatão é um encontro e também o encontro e o espaço do encontro entre a superfície e a memória sobre as quais estas pessoas criam-se a si mesmas em pacto com o sonho e a imaginação. Agora eu não vou entrar nesses gestos muito antigos que chamamos masculinidade e feminilidade, pois não temos tempo, mas no artigo completo eu discorro mais sobre a perspectiva dos poderes saberes da sexualidade elaborados no século XIX e XX, em contraposição com essa imagem sapatão. Eu digo, então, um corpo onde convivem múltiplos espaços e tempos, masculinidades e feminilidades, um corpo totalmente outro, no qual se abrem linhas de fuga para o processo organizador da cis-heterossexualidade. Eu chamo de organizar, ordenar nos órgãos sexuais o comportamento e o trabalho dos corpos. Organizar é ordenar na superfície das imagens a organização linguística e iconográfica dos símbolos, né? Então, é um pouco isso. Espero que nessa leitura muito veloz tenha havido espaço para algum pensamento que possa levar a uma discussão posterior. Muito obrigada e continuamos.